já estão abertas as inscrições do vestibular para o curso de administração da Estação Business School. As provas serão agendadas. Cada candidato marcou o dia e o horário de sua prova, que será feita na própria estação. No exame serão avaliadas provas de conhecimentos gerais e atualidades, além da redação. Mais informações sobre o vestibular e os demais cursos e eventos estão disponíveis pelo site estaçãopr.com.br ou pelo telefone 41-2101-8800. Eu estou de volta hoje, o último programa de 2009, ouvindo as histórias do professor Manuel Knopfels, o diretor-geral da Estação Business School. Professor, eu gostaria de ouvir sua vida, como o senhor divide sua vida, trabalho, família, como é possível conciliar e equilibrar todos esses aspectos sem dar atenção a uns e deixando outros meio relegados? Bom, a primeira regra que eu tento, se é que é possível uma pessoa que se pretende livre ter regra, mas a primeira premissa que eu tenho para mim é que você tem que ser coerente, holístico. Um líder, se você trocar a letra D do líder por a letra B, você vai ver que um líder é liber, é um líder livre. Se você se permite ser livre para cultivar a tua coerência, os teus valores, a tua essência, isso repercute em todas as tuas relações. Então, veja, a minha entrega para a causa da educação, ela tem que ser tão importante quanto a minha entrega para os meus outros vínculos. Então, nesse sentido, para você ter uma ideia, eu tenho um grupo de amigos que se mantém unido, vinculado de forma intensa por mais de 40 anos. Poxa. Nessa linha, né? Essa é uma seita que a gente brinca, né? No sentido metafórico, chama-se Los Gugis, os guris. Então, somos o Francisco Siqueira Branco, que é até procurador de justiça, o Simão Pedro Tavares, que é muito respeitado no Tribunal do Trabalho, o Natan Kulis, que é engenheiro, professor da Universidade Federal do Paraná, e o Moisés Varchaviak, que é um dentista que também presta serviços na área de previdência de saúde. É uma dedicação que eu tenho, é um valor da minha vida. A outra são os meus filhos. Foi muito interessante, a minha família, minha esposa, meus filhos, foi também uma prioridade nessa escolha de valores, né? Professor, nós falamos sobre filhos, família. Eu gostaria de ouvir sua opinião em relação à educação. Como anda a educação brasileira hoje? Na verdade, eu imagino o seguinte, que o valor da educação, ele depende de alguns aspectos. Primeiro, a vontade do Estado, a vontade política de priorizar a educação e valorizar. No Brasil, você vê as nossas professoras de ensino fundamental, né? Quer dizer, não é inconcebível uma pessoa que tem que se dar como ativo o conhecimento, o espelho, ter a condição que as nossas professoras têm, ou professores, né? Então, eu acho que isso, a primeira coisa é a vontade política, né? Do Estado, do poder público. A segunda, que eu já linko e faço um vínculo com a questão familiar, que você fez uma referência, não há como a educação estar desatrelada da formação familiar. Essa nova tendência das famílias deixarem a educação totalmente a responsabilidade para as escolas não é benéfica, né? Absolutamente não recomendável. Eu vejo por mim, não é que, já que estamos falando como referência, eu tenho uma família estruturada em que a minha esposa, Regina, por ser psicóloga e também por ter uma formação de base bastante interessante, quer dizer, nós nunca abrimos mão de sermos os primeiros educadores. Então, os pais devem ser a primeira referência de educação. É aquela autoridade positiva que é hierárquica, que bota limite, que estimula, que desenvolve e que faz uma saúde emocional pronta para a escola. Que aí sim vem a complementação, aí vem a técnica pedagógica. Um pai não é pedagogo. E a escola também não é obrigada a ensinar valores. E a escola não é o fórum para só valores. Então,
Não tem como desatrelar uma situação da outra. E enquanto a crise nas famílias estiver acontecendo, no sentido de que o mundo globalizado ele é muito rápido, ele é muito pragmático, ele é muito do ter e menos do ser, isso impacta nas escolas. Veja a crise que as escolas públicas hoje estão tendo. Então, a primeira coisa é vontade política para tentar digamos assim, se atrelar como um valor prioritário. A educação é uma prioridade sagrada, como a saúde, mas não é só discursiva, tem que ser implementada a educação. A segunda é realmente não se perder o foco dos valores. Como é que você vai falar em educação sem ter os valores? Os valores do quê? Do humanismo, os valores das trocas, o valor do respeito, o valor da ética, o valor, digamos, da edificação. Né? Então, a educação passa por isso, independentemente, digamos assim, dos mecanismos técnicos que têm que ser monitorados também, na medida em que não se pode falar em muitas escolas de pouca qualidade. Então, tem que se fazer um balanço entre quantidade e qualidade nas formações de todas as áreas da educação. Professor, nós estamos no primeiro programa de 2010, primeiro programa do ano, acabamos de encerrar 2009. Eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem aos jovens empresários, empreendedores, que ouviram sua história de vida e pretendem ter uma vida tão bem-sucedida e tão correta quanto a sua. A primeira recomendação e o primeiro desejo é que a gente seja bem otimista e que a gente tenha sempre uma coerência com os seus sonhos, uma coerência com a sua busca e uma coerência com a sua ousadia. Então, não podemos sermos reféns da nossa própria insanidade. Enquanto a nossa insanidade ser o fator que nos persegue, não é lá fora que essas dificuldades vão aparecer. A primeira dificuldade está aí dentro de nós. Então, os empreendedores, as pessoas que querem, digamos, ousar um pouco mais, têm que acreditar em si. Tem que ver que tem muito mais ativos positivos do que coisas negativas. Então, esse otimismo tem que ser não só proclamado, mas exercitado. E ter, como eu falei em blocos anteriores, uma relação construtiva, positiva e conjugar o verbo eu me vivo. Que ótimo. Nós estamos nessa primeira semana do ano de 2010, encerramos há poucos dias 2009. E o programa Gestão Eficaz tem um presente especial para você. Os que mandarem e-mails para nós, para gestãoeficaz@estaçãopr.com.br, vão concorrer a um livro escrito pelo professor Manuel, o livro Estações, de poesias e haikais. Escreva para nós e concorra esse livro belíssimo. Você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Eu, em nome de todo o time da Estação Business School, desejo a você um excelente ano de 2010 e saiba que nós estaremos sempre de portas abertas para ajudar vocês a realizarem todos os seus sonhos. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.